Eu só preciso de 30 minutos. Essa frase retrata bem o que está sendo o Paulinho nessa Copa do Mundo, pois o atacante que está jogando à base de medicamentos por causa de seus problemas físicos segue lutando nos treinos para manter sua forma em dia. E a torcida vê seu futebol em alto nível, apesar dos poucos minutos em campo, porém nem imagina a dificuldade que ele tem para manter as condições ideais. E uma coisa é atuar por 5 ou 10 minutos de forma intensa, mas agora 30 minutos da maneira como está passando, eu só tenho a dizer que você, Paulinho, é um grande guerreiro, um verdadeiro atirador de flechas que você bem representa, e com toda certeza esse esforço que você está mantendo não será em vão e a torcida palmeirense estará sempre junto com você, e até diria que qualquer outro jogador em seu lugar daria o famoso migué, tentando deixar de lado a pressão para ficar no banco. E é nesse clima que iniciamos o giro, horas antes do maior confronto do Palmeiras até aqui nesse ano, e as novidades para hoje serão na base da fé, da força e dos pés no chão dos jogadores, com o Vanderlan, que será o grande titular da posição. O Aníbal Moreno estará de volta no meio de campo e a única dúvida mesmo é sobre o Flaco Lopes e o Vitor Roque lá na linha de frente. E seguindo essa lógica, com algumas dúvidas, deveremos ir para o combate com o Everton no gol, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan na zaga, Emi Martinez ou o Aníbal Moreno, Richard Rios e Maurício no meio, Estevinho, Alan e Vitor Roque no ataque. As transmissões serão na TV aberta pela Globo e no YouTube pela Cazé TV. E aproveito para pedir a vocês para deixarem o seu palpite quanto ao placar, fazendo como os demais inscritos, dizendo sempre o resultado de vitória simples ou na prorrogação ou nos pênaltis, pois os 3 primeiros que acertarem serão os felizes selecionados para o giro seguinte, ok? Palmeiras! A partir da meia-noite do dia 5, o elenco terá a confirmação se vai ou não receber os 10% dos 15 milhões de reais que o Palmeiras vai lucrar com essa classificação, e em comum acordo com a diretoria, os jogadores ficaram satisfeitos com a proposta de bonificação que a presidente ofereceu ao elenco, lógico, e cada jogador que conseguir a classificação poderá ganhar cerca de 900 mil reais para si, e claro que não é nada comparado ao que foi pago pelo Sheik do Al Hilal, porém fará a vida de muita gente aqui no Brasil feliz, principalmente desses garotos da base que recebem um salário de 70 mil reais, e com certeza por uma eventual classificação eu não tenho dúvidas que a verba que poderá ser ganha em caso de ida para a final ultrapassará a marca de 1,5 milhão, e sigo aqui falando sobre isso, que por mim destinaria em caso de título toda a grana da premiação aos jogadores, e falo isso com toda a convicção de ser algo legal de se fazer em um momento como esse. Vocês também são do tipo do torcedor que prefere um título do que uma premiação milionária, ou não é bem assim não? Pois comentem abaixo. Palmeiras! A ida do Gerson para o Zenit por 160 milhões de reais está sendo o grande divisor de águas no Palmeiras em relação à venda do Richard Rios, porque até aqui está certo que o jogador será vendido, porém não se sabe por quanto, que o negócio está sendo feito, e independentemente de qual clube estiver indo jogar depois do Palmeiras, mas o que interessa mesmo é a grana que o Verdão terá recebido. E por outro lado, o Flamengo, que pode teoricamente não ter nada a ver com isso, também está aguardando as informações da Leila para entender melhor como andam as negociações do Rios, pois o clube que tem 10% dos direitos do jogador também está na jogada, tentando abocanhar um valor a mais em cima da venda do volante. E por incrível que pareça, sobre as questões de venda não há como questionar a Leila, pois os últimos grandes destaques que passaram aqui foram muito bem vendidos, claro. E quando entrou o assunto do Kevin, Luiz Guilherme e Giovani, vimos alguns efeitos de um mau negócio, porém nenhum deles era considerado uma referência para o time, mas é fato que eles têm qualidades e tinham sim condições de agregar ainda mais se não fossem as decisões tomadas pela comissão técnica. E quando a gente vê uma venda do Hendrick de 360 milhões de reais, a do Estevinho por 330 milhões e a do Vitor Reis por 250 milhões, vimos algo sendo bem feito, e mais entusiasmado com aquilo que pode estar vindo aí, que são as tais peças que serão adquiridas nas próximas semanas. E com uma multa avaliada em $500 milhão, você acha que o Richard Rios teria de ser vendido por quanto então? Peço que vocês comentem abaixo. Palmeiras!
Quando o Abel Ferreira vem nas entrevistas e dá declarações sobre o departamento de olheiros, acaba mostrando que a diretoria fez certo em ter mudado completamente essa área que até um tempo atrás era considerada a mais instável do clube, e as perdas de oportunidades que o Palmeiras teve com o Enzo Fernandes mostram, depois de quase 5 anos, que nada adiantou ter tido um faturamento de 1 bilhão anual se não havia também profissionais capacitados à frente da grandeza desse clube. E ainda bem que a mudança de profissionais aconteceu logo após o Paulo Stoba, que a pedido do Gagliotti houve algumas reformulações internamente, e o ex-presidente, para nossa sorte, segue sendo o braço direito da Leila nessas questões envolvendo a área profissional do futebol. E vale a pena informar que não só foi o Enzo que o Palmeiras perdeu a oportunidade de contratar, mas tivemos uma grande chance de ter tido o Luiz Dias aqui, ele que por sinal jogou bem partidas contra a gente quando ainda estava no Junior Barranquilla, mas na época a diretoria nem fez questão de ir atrás dele e poderia aqui ficar horas citando nomes que o Verdão deixou escapar que dariam até para formar uns 3 times ao menos. Sem falar daqueles que poderíamos ter contratado por muito menos, como o Hermangano, que não aconteceu, e o Paulinho, que acabou só vindo agora e por uma grana altíssima, né? É cada uma que parecem duas. Jesus! Palmeiras! Uma boa notícia sobre as possíveis penalidades para o jogo de logo mais quanto aos goleiros, e o Everton poderá ter de defender possíveis penalidades nesse jogo. E o Paredão, que vem sofrendo muita rejeição desses 2 últimos anos pela falta de eficiência nas penalidades máximas, conseguiu dar a volta por cima ao longo desses meses em um esforço enorme do preparador de goleiros Rogério Godoy, tendo o Palmeiras investido pesado em tecnologia que contribuiu para os treinos dos goleiros nesses últimos meses. E o Everton, Lomba e Matheus, além dos jovens da base, passaram por uma rotina específica onde foram bem preparados para situações como essa, e o otimismo em caso de penais hoje é grande, e só vamos mesmo saber se de fato valeu a pena trazer da Europa essa tecnologia com um bom resultado na prática. E eu não estou torcendo para o Palmeiras chegar nos pênaltis, claro, mas se por acaso for necessário, vamos ver então como será o desempenho do Everton nessa tecnologia. E quanto a mais a uma informação importante, ainda digo que com a ausência do Gomes e do Veiga no time titular, o goleiro será o capitão para essa partida de hoje, ok? Então boa sorte, capitão, e avante palestra! Já digo aqui aos meus amigos que caso passemos pelo Chelsea, eu estarei insuportável, ok?